Olá, prezados estudantes. Nós vamos fazer aqui a nossa quarta microaula da Sociologia e Filosofia da Educação. Nós vamos visitar alguns conceitos basilares para a compreensão do processo educacional produzidos ali, construídos por Emile Durkheim, que é fundamental, o que é que ele pensa da escola, a questão da representação. Então, convido a todos a gente fazer essa pequena viagem, quando também o Durkheim vai dialogar ali com Pierre Bourdieu, né? Que vai também trazer uma nova leitura para a educação e ambiência escolar. Então, vamos iniciar a nossa quarta microaula, trazendo, então, essa conceituação considerada inédita do Durkheim acerca da educação, quando ele coloca a educação como um fato social, quer dizer, portanto, como objeto da ciência social. E aí ele vai dizer que é uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como nós queremos. Há costumes em relação aos quais nós somos obrigados a nos conformar. Se os desrespeitamos muito gravemente, eles se vingarão em nossos filhos. Então, Durkheim vai dizer da força, né, do processo educativo como fato social. E aí a gente tem um desafio. Então, hoje se discute muito essa educação. Todo mundo vem observando e acompanhando no país a questão do homeschooling, né? A educação em casa e não na escola. Então, no nosso desafio, a gente pensa dentro dessa formulação ali trazida pelo Durkheim. Imagino que você resolve não escolarizar formalmente o seu filho, e sim em casa, de acordo com os seus critérios. Apesar de ter uma melhor intenção em querer o bem do seu filho, ele tem enfrentado dificuldades aonde? No mercado de trabalho, porque falta-lhe o reconhecimento, a certificação, o diploma, né? E ele vai falar, mas você formou em quê? Na escola da vida, na escola da sua família, né? Então, qual é a questão que surge? Primeiro, a gente tem que se pautar por aquilo que foi construído pelo Durkheim, que é a teoria do fato social. E a gente, baseando, né, na teoria do fato social, a gente vai entender como nós devemos pagar caro por essa decisão, né? Então, como a escolarização ela não foi considerada normal, ela é vista, então, às vezes, como um processo fora da norma, né, de anomia, algo que prejudica a harmonia com que funciona a educação na sociedade, né? Então, aí a gente fala, poxa vida, mas isso, né, esse tipo de pensamento, ele se baseia, né, ele está calcado ali no fato social, né? Então vamos voltar ao conceito de fato social. O que é um fato social? É uma regra que é instituída socialmente, não é? E não algo interno entre sujeitos, né? Então, uma formação escolar doméstica, né, uma educação doméstica, ela vai ser algo que, de uma certa forma, ela é instituída entre as pessoas, entre os membros daquela família. Já num processo educativo maior, né, num processo de escolaridade, de escolarização, aí nós vamos encontrar ali uma formalização, uma representação daquilo que nós estamos chamando aqui, não é? De uma regra, né? Então existe uma padronização. Então, para Durkheim, os fatos sociais, eles são o modo de pensar, de sentir, de agir de um grupo social. Essa é uma das principais preocupações ou fundamentações que nós devemos ter para entender a importância do Durkheim no processo educativo, é na compreensão dos fatos sociais.
Então, embora os fatos sociais eles sejam exteriores, não é? Porque são fatos sociais, eles são introjetados por cada um de nós, pelo indivíduo. As regras que nós introjetamos, não é? E exerce um poder coercitivo quando a gente sabe que nós estamos ali transgredindo um determinado momento, uma regra social. Então, um fato social para Durkheim, ele apresenta três características, não é? Essas características foram exploradas muito ali na unidade 11. Então, a gente está trazendo aqui o exemplo da língua, né? Então, aprender a língua portuguesa é também um fato social? Sim, né? Porque a exterioridade, né? São três características, né? A primeira, eu estou citando a exterioridade, né? Porque a sociedade ela vai impor ao sujeito de cima para baixo. Eu não escolho a língua que eu quero falar, né? Existe uma outra característica muito importante que é da generalidade. Quer dizer, eu vou ter uma língua em que ela passa a ter um consenso coletivo, não é? Em que todos possam aprender a língua portuguesa. E vai ter a coesão, quer dizer, nós não temos a opção de falar, eu não quero aprender a língua portuguesa, eu quero só aprender uma outra língua. Se eu moro no Brasil, eu tenho que me comunicar, e para isso é necessário que eu seja então, ter que utilizar de forma coercitiva, né, essa língua portuguesa. Então, olha só, é importante a gente, nesse exemplo, a gente tem aí essas três características fundamentais no fato social, que é a exterioridade, que é a generalidade e a coercitividade, a coerção. A característica, então, que melhor define a sociologia da educação de Durkheim é a coesão social. Então, o Durkheim ele vai prezar também pela harmonia social. E ele vai ver a educação como uma estratégia para garantir, então, que cada sujeito, né, cada ser, ocupe um local adequado para as suas aptidões, buscando assim, cada um com suas aptidões vão ter espaço nessa grande engrenagem, né? E quando a gente fala, e o fato social coercitivo? Como é que é isso? Essa coisa que é imposta, essa coisa que vem de cima para baixo, né? Então, o fato social coercitivo, que é uma das perguntas que vocês vão encontrar no questionário que vocês estão respondendo, né? É que ela é imposta a todos os sujeitos, independente da vontade de cada um. Então, aquele sujeito que não entra nessa harmonia social, com o fato social, ele vai ter consequência. Dei um exemplo. Se uma pessoa não for escolarizada como as demais, ela vai sofrer sanções durante a sua trajetória, que é a proposta do desafio. Mas aí o que a gente pode entender? Que para Durkheim significa uma criança ser educada, não é? Bom, então uma criança a ser educada, ela tem como característica, né, segundo Durkheim, né, e aí a gente vai ver uma contradição, né, o Pierre Bourdieu vai pensar diferente, mas primeiro, né, ele vê a criança como um marco zero. A criança que precisa ser educada, ela não traz nenhum conhecimento anterior, é uma tábula rasa, né? Então, a criança ela chega à escola sem conhecimento, para Durkheim, cabendo a essa escola, por isso que ele reforça a escola como fato social, dotar de saberes necessários para a atuação dessa aptidão, né? Então, o intelecto e pensamento, o movimento e ação, né? Então, para Durkheim, a criança, ela tem essa significação no processo de sua formação, ter uma educação como dotá-la de saberes necessários para atuar em relação à vida. E aí uma discordância em relação a Pierre Bourdieu,
ele vai trabalhar a sociologia da educação de Emile Durkheim. De que forma? Primeiro, ele aponta como as crianças, mais do que tábuas rasas, quer dizer, elas não chegam tão desprovidas, de algum saber, elas trazem, antes mesmo da escola, né, e em comitância também com a sua escolaridade, uma série de atitudes, de gestos, de modos de se comportar, de se comunicar, enfim, uma cultura incorpora nas suas práticas, não é? É uma cultura incorporada nas suas práticas. A criança, ela traz para a sala de aula, então, o que ela vivenciou na sua primeira comunidade de formação, a família, e o que está acontecendo hoje, ela traz para a escola as influências que ela tem dos grupos, do próprio grupo familiar, grupo religioso, aos amigos de rua, o que a mídia traz para ele, as informações, ele vai trazer para a escola. Então, não é essa tábua rasa, assim como se pensava Durkheim. E uma das grandes contribuições do Pierre Bourdieu vai ser observar a cultura desses sujeitos sociais, como eles aprendem de acordo com a posição social, né? Então, cada um vivenciando uma realidade, né, tem uma forma de aprender isso, não é? A gente, por exemplo, a forma, quando você traz uma certa escolaridade para lidar com a matemática, e você, quando percebe, quando esse aprendizado é feito dentro de uma prática familiar, né? Dentro de quem tem um comércio, né? Então já usa a matemática de uma forma diferente, muito mais vívida, né? Do que uma forma mais conceitual, porque está ali na sua prática, na sua vida, né? Então, ele vai comparar esta cultura, né, com aquela cultura anterior, né, a das classes dominantes, percebendo a escola como uma engrenagem, comecei aqui falando sobre isso, como uma engrenagem que é legitimada da ideia de que a cultura dominante é a correta. Então, a escola, né, vai aparecer como aquela detentora de uma cultura das classes dominantes que vai impor esse saber, não é? Impor esse saber, não é? A essa criança que vem e que está buscando a construção do seu conhecimento, dos seus saberes. Bom, então essa foi a nossa proposta de forma rápida, passando ali pelo desafio, mas reafirmar a importância do fato social, não é? E, basicamente, né, citando as três características que são importantes para a compreensão do fato social, que é a exterioridade, a generalidade e a coerção. Até, então, a nossa próxima aula. Um grande abraço.